professor Marciano Xavier, vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Processual Penal. Direito Processual Penal, tá bom? Então os senhores vão enjoar de me ver aqui, porque temos várias aulas, né? Pessoal que vai fazer concurso aí para PJC, Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso ou de outros estados, tá? Forte abraço, os senhores terão várias aulas comigo aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Minha disciplina é Direito Processual Penal. E a nossa lei é o Decreto-Lei número 3689, de 3 de outubro de 1941. Então, todas as vezes que eu falar para os senhores, né? Para você que é formado em Direito, isso aqui é beabá. Mas nós temos aqui várias pessoas que não são da área jurídica, né? Contador, pedagogo e todas as áreas, tá? Eu vou referir para você ao Código de Processo Penal sempre como CPP. Artigo tal do CPP. Você já sabe que eu estou falando do nosso Código de Processo Penal. Para você entender como é que funciona, a minha disciplina relaciona-se com o crime, tá bom? O sujeito praticou um crime. Ele praticou um fato. Duas leis, a princípio, recairão sobre ele. Uma lei penal e uma lei processual penal. Se eu subtrair, por exemplo, um pertence seu, se eu pegar o seu celular, eu pratiquei crime. Onde que você vai buscar isso? No Código Penal, que é um outro professor, tá bom? Então, se você quer saber se matar alguém é crime, você vai buscar lá no Código Penal, tá bom? Agora veja bem, como faz? Qual é o prazo para terminar o inquérito policial quando alguém matar o outro? Quando você quiser saber sobre a forma de proceder, sobre a forma do Estado agir para investigar alguém ou processar alguém, aí você vem na minha disciplina, que é o Código de Processo Penal. É o Direito Processual Penal. Por isso que, se eu tivesse que fazer um resumo para você aqui, o que é o Direito Processual Penal? Eu diria para você que é o conjunto de regras, normas, que disciplina o poder do Estado no que tange a tarefa de punir. Tá certo? É o conjunto de normas, princípios, leis, tá, impostos aos Estados para regrar, para disciplinar, porque senão viraria uma bagunça, né, pessoal? Você, juiz, você decretaria uma prisão temporária, por exemplo, num homicídio, você fala, não, você vai ficar preso 60 dias. O outro juiz diz, não, vai ficar só 5 dias. O outro, não, 40 dias. Aí viraria uma bagunça. Então, tem regras. Essas regras, eu não quero saber do crime, quero saber das regras. É o objeto, tá? Ou essas regras são os objetos, é o que nós estudaremos, tá bom? Começando então pelo nosso primeiro tópico, pessoal, primeiro tópico, Lei Processual Penal no Espaço. Professor, como é que vai ser a nossa metodologia? Senhores, aula, tá? Vou explanar a aula para você, já vou trazer para você os principais artigos do Código de Processo Penal, referente ao que eu estiver falando, e vou também fazer exercícios com você, exercícios de provas passadas, referente ao tema explicado, tá bom? Você vai estudar isso em casa e vai buscar também, pessoal, isso é extremamente interessante você fazer isso. Você vai buscar resolver questões referente àquele tema estudado. Por exemplo, hoje nós estudaremos inquérito policial. Você vai no Google lá e coloca lá questões de inquérito policial, exercício de inquérito policial. Você vai achar um monte e resolva muitos exercícios. Ficou em dúvida? Vai passar uma mensagem para ele lá no WhatsApp. E aí, professor, essa questão aqui eu não entendi. Eu marquei a D, mas o gabarito apontou a E. Tá bom? Então vamos lá. Seu telefone, professor? 659 8118 08 8118 0808. Aqui então 98118 0808, tá bom? Tá? Pode contar comigo aí nessa caminhada sua
Pessoal que vai fazer concurso, prepara antes, tá bom? Prepara antes. Professor, serve também para o AB? Serve também para o AB, tá bom? Então vamos lá, nosso primeiro tópico. Lei processual penal no espaço. Tá certo? Despenque concurso. Lei processual penal no espaço. Para que esse tema? Antes de discutirmos sobre isso, você tem que saber por que esse tema. Porque veja bem, pessoal. Pensa, nós temos nossa soberania. Brasil tem a soberania, não é isso? Ora, imagina se no Brasil, porque o réu é estrangeiro, tivesse que respeitar a legislação processual penal lá do país do réu, lá do país da vítima. Ah, um venezuelano que estava em férias no Brasil praticou um crime contra um americano. Olha a bagunça que ia virar. E agora? Vamos usar a lei processual penal da Venezuela, do réu, ou vamos usar a lei processual penal dos Estados Unidos, ou de um dos estados da Federação dos Estados Unidos, que é da vítima? Nenhum nem outro. A lei no espaço, no nosso território nacional, aplica-se o nosso Código de Processo Penal, a nossa lei processual penal. Então guarda aí, ó, no que tange todo ato processual, ó, todo ato processual, em regra, praticado no nosso território nacional, aplica-se a legislação processual penal brasileira. Não interessa a nacionalidade do investigado, não interessa a nacionalidade da vítima, não interessa a origem do processado, não interessa a origem da vítima. Interessa sim, o ato processual foi praticado no nosso país, no nosso território, então incide sobre aquele ato processual a lei processual penal brasileira. Essa é a primeira coisa que você tem que guardar aqui, tá bom? Segunda coisa relacionada a isso. Nós temos 27 unidades da federação, não temos? 26 estados e mais o Distrito Federal. Cada estado e mais o Distrito Federal tem a sua própria Constituição estadual. O estado de Mato Grosso tem a sua Constituição estadual, o estado de São Paulo tem a Constituição estadual, Distrito Federal, e assim, não é isso? Agora veja bem, no que tange a lei processual penal, é um código, é uma lei processual penal para todos os estados da federação. Então, diferentemente da Constituição estadual, que cada estado pode criar a sua, no Brasil, a lei processual penal é uma só para todos os estados, entendeu? Então, duas coisas nós pegamos aqui, ó. Para todo ato processual praticado em nosso território, aplica-se a lei processual penal brasileira. E é um código de processo penal para todos os estados. Amazonas tem um código, Mato Grosso tem outro. Não! O mesmo código de processo penal aplicado lá no Amazonas também é aplicado no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Tocantins, Rio de Janeiro. Ok? Tá bom? E daí, então, nós podemos dizer que o Brasil adota o princípio da territorialidade, tá? Adota-se o princípio da territorialidade. Então, se cair na prova para você, perguntando sobre a lei processual no espaço, qual o princípio a ser adotado? Letra A, princípio da extraterritorialidade. Falso? É princípio da territorialidade. Eu já sei, professor. Quer dizer que todo ato processual praticado em nosso território será aplicado à lei processual penal brasileira, em regra, porque nós temos as exceções. Isso. E quais, então, as exceções? Como assim, professor? Excepcionalmente, pode ter um ato processual praticado em nosso território que não será aplicado o Código de Processo Penal. Você já sabe que esse aqui é o CPP. Eu não posso dizer que
é de forma absoluta que todo ato processual... Professor, quando você fala em ato processual, o que é? É um acontecimento dentro da investigação, é um acontecimento dentro, é uma atividade dentro do inquérito, dentro do processo. Por exemplo, uma citação. Citação é um ato processual que informa ao acusado que existe um processo contra ele. Eu pratiquei um roubo contra você, tá certo? Investigou, o Ministério Público faz uma denúncia para que eu me torne réu. Eu vou receber um oficial de justiça na minha casa, trazendo uma citação. A partir daquele momento, o Estado está me cientificando que existe um processo contra mim e está me possibilitando, está me chamando para me defender. Tá certo? Esse é um ato processual. Ora, imagina os senhores que o sujeito praticou um crime lá na Argentina. Tá certo? E ele mudou para o Brasil. A Argentina está tocando o processo lá. Porque o fato foi praticado lá. Por isso que eu falo para meus alunos, não confundam fato com ato. Fato é diferente de ato. Tá certo? O fato, ele vai definir o crime. Qual foi o fato que você praticou? Vai ser o crime. Qual foi o fato que você praticou? Matei. Homicídio é o crime. Qual foi o fato que você praticou? Eu subtraí mediante violência o seu celular. Qual é o crime? 157, roubo. Qual é o fato? Eu comprei uma moto roubada. Qual é o crime disso aí? Receptação. Você está entendendo? Isto é fato. O que é o ato? O ato geralmente vem depois. Geralmente não. O ato vem depois do fato. Opa! O sujeito praticou um crime de homicídio e foi preso em flagrante. O flagrante não é um fato. O flagrante é um ato. É um ato processual. Tá certo? Porque vem no decorrer do procedimento. Muito bem. Então volta ao exemplo. O argentino praticou um crime lá na Argentina. E mudou para o Brasil. Tá certo? O processo dele corre na Argentina. A Argentina precisa fazer a citação dele. A citação é um ato, não é um fato. Para o fato, se aplica a lei da Argentina, porque o fato, o processo está correndo lá. Mas a Argentina não pode colocar um oficial de justiça no avião e falar assim, entra lá no Brasil e cita o cara. Negativo, não é assim não. Vocês vêm aqui no nosso território nacional para citar alguém, obedeça às nossas regras. E as nossas regras falam que para citação de estrangeiro aqui no Brasil, tem que respeitar uma série de procedimentos. É por carta rogatória e tal. Tá vendo? O fato foi praticado lá, o processo segue lá, mas o ato processual deve seguir o princípio da territorialidade. Você entendeu? Muito bem. Professor, as exceções. Quais as exceções em que não se aplicam o Código de Processo Penal? Vamos lá? Crime militar. Crime militar, não se aplica o CPP. Vai aplicar o CPPM, Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar. Tá certo? O CPPM cuida das regras quando um militar, seja ele da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar, praticar um crime militar. Ele não vai seguir o CPPM, ele vai seguir o CPP. Nós chamamos isso de CPP comum e esse aqui de CPPM. Crime militar não obedece o CPP, porque tem um código próprio, tá bom? Outra exceção, tratado ou convenção internacional. Quando existir tratado ou convenção internacional sobre aquela situação, também não se aplica o CPP. Vou te dar um exemplo. O sujeito é diplomata, estrangeiro. Ele é diplomata da China, que serve aqui na Embaixada da China no Brasil.
Ele praticou um crime. Ele saiu à noite, brigou e matou alguém. No nosso território. O fato foi praticado no nosso território. Ele matou, o ato de prender. E agora? Será que pode a polícia prender em flagrante o diplomata chinês que está a serviço do país dele aqui no Brasil? Ou o venezuelano, ou o americano, ou qualquer outro diplomata, que estiver passando férias, mas está aqui a serviço do país dele. Não. Sim, mas o Código de Processo Penal, professor, lá no artigo 302, fala que qualquer um que praticar, que estiver em flagrante, tem que ser preso. Sim. Mas não se aplica o CPP para o diplomata, porque ele tem uma convenção que protege, que é a Convenção de Viena de 1916. Ó. Então, veja bem, não se aplica também o CPP quando a situação, quando o ato, quando a pessoa estiver protegida por convenção internacional ou tratado, ou quando aquele assunto estiver regido por um tratado ou uma convenção internacional, tá bom? Cuidado com isso. Prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro. Nós estudaremos aqui uma disciplina, um tópico chamado competência criminal. Tá certo? Você que está me assistindo, imagina que você é um senador. Tá certo? Um deputado federal. Você praticou um delito. Você vai seguir as regras do CPP? Não. Porque você tem uma legislação própria, você tem a Constituição Federal, você tem uma lei especial que cuida dos processos nos tribunais. Presidente da República pode ser preso em flagrante? Não, em hipótese alguma. Sim, mas e o Código de Processo Penal que fala que qualquer um que for capturado praticando crime deve ser preso em flagrante delito? Não se aplica o presidente da República. Por quê? Porque ele tem prerrogativa de foro. É o que se chama também de foro privilegiado. Outra exceção. Leis especiais. Pessoal, nem tudo está previsto no Código de Processo Penal. Nem tudo. Quase tudo. Mas nem tudo. Há regras, existem regras que estão previstas em outras leis que não é essa lei aqui, ó. Decreto-Lei 3689. Por exemplo, droga. O procedimento da lei de droga, como se procede quando alguém é pego traficando? Você não vai no Código de Processo Penal, porque tem uma legislação especial. Legislação especial, lei especial, é aquela que cuida especialmente de determinado tema. Ele só cuida daquilo ali. Por exemplo, a droga. A lei 11.343 só cuida se cuida entorpecente. Substância entorpecente. Quando a situação, quando o ato processual estiver previsto numa lei especial, também não se aplica o CPP. Exceto de forma subsidiária. Cuidado com isso aqui. O que é isso, subsidiário? Opa! Busca na lei especial uma determinação, um dispositivo, um regramento para aquela situação. Se a lei especial for omissa, se a lei especial for falha, não tratou daquele assunto, aí busca na lei geral, busca no CPP, entendeu? Tá? Por exemplo, na lei de droga, após a instrução, após ouvir todas as testemunhas, abre-se para o Ministério Público, abre-se para o advogado fazer as últimas considerações. Ministério Público, você tem 20 minutos mais 10 aí para falar o que você quiser. Defesa, advogado, você tem 20 minutos mais 10 para você falar o que você quiser. Tá certo? O CPP fala que é o seguinte: essas últimas considerações, chamadas delegações finais, memoriais, podem ser feitas no prazo de 5 dias. Mas a lei de droga não fala. O que a gente faz? Ó? O que o profissional do direito faz? O que o juiz vai fazer? Ele vai emprestar do CPP um dispositivo para complementar, para suprir
aquela lacuna da lei especial. Então, cuidado, tá certo? No caso de lacuna, no caso de omissão da lei especial, aplica-se o CPP de forma subsidiária, para complementar, tá bom? Fechamos, então, a lei processual penal no espaço. Lei processual penal no espaço. Daqui a pouco teremos exercícios, questões sobre isso, tá certo? Para você fixar melhor. Agora, a lei processual no tempo. Lei processual penal no tempo. No espaço, já sei, professor. No espaço, vou guardar duas coisas, professor. Vou decorar duas coisas. No nosso território, o ato processual praticado no nosso território, aplica-se a nossa regra. Pronto. E qual é a nossa regra? CPP. Esse é o primeiro. Segundo, é um CPP para o Brasil inteiro. Não tem esse negócio de cada estado criar o seu. Parabéns, isso mesmo. E vou também lembrar, professor, das exceções. Não se aplica o CPP no caso de crime militar, tratado ou convenção internacional que dispuser de forma contrária, prerrogativa de foro, eu vou pensar naquela autoridade que é processada no tribunal, tá certo? Governador, prefeito, juiz, promotor, presidente, vice-presidente, tá? Ministro, leis especiais. Pronto. Lei processual penal no tempo. Para que eu vou estudar esse tempo, professor? Você vai estudar para o seguinte, sem explicar ainda por que eu vou estudar, porque eu já perguntei para você por que estudar no espaço. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.